Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de treinamento de habilidades em semiologia adulto, parte da clínica médica. E hoje o nosso grande tema é exame físico para dar continuidade no nosso cronograma de aulas. Mas, só para a gente recapitular, nós tivemos a nossa primeira aula, na qual nós falamos sobre o rito da consulta, nós falamos sobre a equação da arte clínica, que nós devemos ter ética, usar a medicina baseada em evidências e a medicina baseada em vivências, o rito da consulta, qual que é o comportamento que você tem que ter para receber o seu paciente, para conduzir aquele atendimento da forma adequada. Falamos também sobre a anamnese básica do adulto, aquele grande formulário que você precisa utilizar no quinto período para aprender a ter repertório de questionamentos. Mas a anamnese é muito difícil, às vezes o paciente não é colaborativo, é muito longo. Sim, mas você, enquanto estudante do quinto período de semiologia básica, precisa saber como fazer uma anamnese longa, justamente para criar essa experiência. Então, a hora de ser academicista é agora. Precisa ter tempo com o seu paciente para que você possa fazer todas essas perguntas. Nós aprendemos também as principais formas de escrita dos grandes sinais e sintomas que são comuns, comuníssimos no sistema cardiovascular, sistema respiratório e também no sistema renal, que vai aparecer para você tanto na vida quanto na sua prova. E hoje nós vamos falar sobre o segundo componente do método clínico, que é o exame físico. Então, você acabou a anamnese do seu paciente, você vai partir para a parte do exame físico. Lembrando que a nossa referência está aqui embaixo, Exame Clínico do Porto, oitava edição, que é aquele livrinho azul. O que eu vou falar aqui é um breve resumo, você precisa reestudar isso lendo a referência de forma mais completa, combinado? Então, mesmo sabendo da condição do estudante, o paciente se sente bem, desde que você tenha um comportamento sério e dê atenção ao seu paciente. Então, somente pelo fato de você ser aluno, isso muitas vezes não será um entrave entre você e o paciente se você ter uma postura ética e correta. Seja sempre gentil e delicado com o seu paciente. Nada de grosserias, nada de já chegar invadindo o paciente, não. Você precisa ter um comportamento educado. Isso é fundamental para estabelecer uma boa relação médico-aluno. E além disso, você precisa adotar uma postura corporal de calma, tranquilidade, demonstrar organização e competência. Para isso, você tem que estudar o formulário de exame físico. Você já tem que dominar pelo menos a parte teórica e pedir ajuda ao seu professor dentro de qualquer dificuldade para que ele possa te auxiliar. Mas adote essa postura de uma pessoa que está disposta a fazer corretamente, que está disposta a respeitar aquele paciente, está disposta a aprender, combinado? Isso é um preceito básico que também vai ser cobrado como habilidade e atitude nas suas provas práticas, tudo bem? É importante que você sempre informe ao seu paciente o que você vai fazer. Então, se você vai examinar o abdômen, explique ao paciente o procedimento que será realizado. Mas é importante que você tenha cuidado com informações excessivamente técnicas. Isso não pode acontecer de forma alguma. A sua linguagem sempre deverá ser acessível para o grau de escolaridade do seu paciente, para o grau de entendimento do seu paciente. Trata-se de uma forma respeitosa de você comunicar com ele, de você exercer a competência cultural. Então, nada de dizer, vou fazer a percussão do seu abdômen. Essa não seria uma forma adequada. Mas sim, Dona Maria, vou examinar a sua região abdominal. Vou precisar olhar, vou precisar encostar, colocar alguns aparelhos. Qualquer desconforto você me comunica, tudo bem? Então, lembrar dessa forma acessível de comunicar com o seu paciente, tá? E é natural, normal, que o exame físico de você que está no quinto período seja um pouco mais demorado do que o de um médico experiente. Então, o que você demora 1 hora para fazer, eu faço no meu consultório mais rápido, com mais agilidade. Entretanto, para que você tenha essa facilidade em realizar a semiotécnica de exame físico, é necessário que você treine a repetição. Então, palpe todos os abdômenes de todo mundo que aparecer para você. Quando você se acostumar com um padrão de normalidade e um dia aparecer um padrão de anormalidade para você, rapidamente você vai detectar. Então, é realmente treinar a repetição. Professora, eu não gosto de examinar, fico com vergonha. Já conversamos sobre isso. Você vai se colocar para fazer as coisas, porque você já está no quinto período. O ciclo clínico é um ciclo muito importante na vida do estudante. Agora é a hora de colocar a mão na massa mesmo. Então, se coloque para fazer as atividades
e se tiver alguma dificuldade, chame o seu professor para te auxiliar. Tudo bem? Então é muito importante que você adote essa postura, tá? E dentro do exame físico, nós temos 4 métodos básicos que você já viu isso em Introdução à Sêmio, mas aqui a gente vai resgatar um pouco dessas informações para nortear o seu estudo, tá? Então, nós temos o método de inspeção, percussão, ausculta e palpação. Falaremos um pouco sobre cada um deles, tá? Para a gente poder organizar aqui. E aí, vamos lá. A inspeção, você vai utilizar a sua visão para poder enxergar ali a estrutura, o paciente, e é claro, você precisa de uma iluminação adequada, vai usar uma lupa em caso de necessidade, e ela vai se dividir em 2 partes, que é a inspeção geral e a inspeção direcionada. A inspeção geral, eu arrisco dizer que você já fez nesse momento da consulta com o seu paciente. Você chamou o seu José lá no corredor, ele veio andando, você observou que ele tem uma marcha mais cautelosa, com alargamento da base, ou que esse paciente está com vestes do avesso, ou que esse paciente tem sujidades nas suas roupas. Então, você já está fazendo uma inspeção geral de quem é aquela pessoa. E a inspeção direcionada será a inspeção por partes, por exemplo, a inspeção do tórax, do abdômen, da região cervical, dos membros superiores ou membros inferiores e assim por diante. Importante salientar que lá na inspeção direcionada você precisa desnudar as vestes do paciente. Então, peça para que ele remova as suas vestes para que você possa fazer a avaliação corretamente. Então, não tem desculpa errar isso na prova. Tem que pedir para o paciente remover as vestes de forma respeitosa e explicar que isso é importante para a avaliação dele. Combinado? Técnicas de palpação. Palpação, a gente tem algumas diferenciações que são importantes para você. E é bom você lembrar que, normalmente, a palpação superficial, a gente vai utilizar o tato como principal sentido, mas na palpação profunda, além do tato, eu exerço uma pressão sobre as minhas mãos para poder aprofundar aquele toque. Então, é importante você lembrar disso. Sempre é respeitoso você aquecer as mãos antes de tocar o paciente e posicionar-se à direita do seu paciente. Ai, professora, mas lá no consultório da UBS é muito apertadinho, a maca está de um jeito que não tem como a gente ficar à direita. Bom, você vai mudar conforme a necessidade. Mas em uma situação ideal, em um consultório adequadamente equipado, na hora da sua prova, você vai ficar à direita do paciente. Essa é a posição mais canônica, mais correta, tudo bem? Então, você vai persuadir aquilo que é mais correto, certo? Bom, ainda falando de palpação, é importante enxugar as suas mãos. Às vezes o estudante tem uma hiperidrose, está com uma ansiedade, então tem que enxugar as mãos. Pessoas que têm unhas grandes devem manter as unhas sempre curtas. É inadmissível deixar marcas de unhas na avaliação do paciente. E sempre deixar as regiões dolorosas por último. Então, se o seu paciente está com uma queixa de uma dor abdominal em fossa ilíaca direita, você vai deixar a fossa ilíaca direita por último. Se você palpar no começo da sua avaliação, esse paciente vai liberar descarga adrenérgica, vai piorar a dor, vai se sentir desconfortável e isso vai contaminar todo o restante do seu exame e cai na prova saber o motivo pelo qual não pode examinar a região dolorosa primeiro, tá? Na avaliação abdominal, o ideal é que o paciente fique em decúbito dorsal ou ele pode posicionar-se com os braços e as pernas relaxados sobre a maca ou fletidos sobre o tronco. E aí é uma opção, aí uma variante para você manter a musculatura reto abdominal relaxada, tá? Mas o ideal é que ele fique em decúbito dorsal, braços, pernas relaxados, os membros ali estendidos sobre o seu corpo. Essa é a posição mais canônica que você vai pedir para que o seu paciente adote, certo? E aí, adentrando algumas diferenciações das palpações que você tem que saber, inclusive as imagens podem cair na sua prova, as imagens estão todas lá nas nossas referências, que é o seguinte. Primeiro, vamos falar da palpação com a mão espalmada, que é uma técnica aí de palpação superficial. Na imagem à esquerda, a examinadora está utilizando apenas uma mão. Então, ela está fazendo uma palpação superficial, ela vai aprofundar pouco, no máximo ali acessando algo do subcutâneo do paciente e avaliar se ela palpa alguma estrutura irregular, se ela palpa algum nódulo, se ela avalia dor, se o paciente está sentindo face de dor, está apresentando face de dor, ou se ele refere dor.
Então, você vai palpar as 9 regiões abdominais, por exemplo, e observar. Mas à direita, ela está fazendo uma outra variante ainda de palpação superficial, que é com as mãos espalmadas lado a lado. Não é isso aqui. Isso aqui é palpação profunda. Isso aqui é palpação espalmada, ou seja, superficial, ou se você quiser fazer apenas com uma mão, você também pode fazer. Então, são variantes dessa palpação superficial. E aí a gente tem a palpação profunda. Você sobrepõe uma mão acima da outra para fazer a força, a pressão e o tato. E aí você faz esses movimentos para palpar as regiões abdominais do seu paciente, certo? Lembrando de deixar, se for o caso, a região dolorosa por último e perpassar as 9 regiões abdominais do seu paciente. Então tem que saber a diferença das duas semiotécnicas, tá? Essa outra semiotécnica de palpação, quero que você veja a imagem e pense o que será que ela está fazendo. Então, pausa o vídeo e tenta pensar o que ela está fazendo pela localização da mão dela. Já pensou? Então, ela está palpando a região ali do precórdio, né? Normalmente o quinto espaço intercostal, quinto ou sexto, na linha hemiclavicular esquerda, onde encontra-se, na maior parte das pessoas, o ictus cordis. Então, é uma manobra de palpação superficial em que você palpa com as polpas digitais aquela região, na parte ventral dos seus dedos, e observa para ver se você vai sentir o frêmito ali, que é o ictus cordis. Se você está sentindo o ictus cordis, você vai descrever a localização, a intensidade, todos os detalhes dessa avaliação. Lembrar que o ictus cordis ele pode estar desviado lateralmente ou medialmente, que é o coração em gota. Se o ictus cordis estiver desviado lateralmente, em direção à linha axilar anterior, provavelmente esse paciente deve ter uma hipertrofia de VE, uma cardiomegalia, você vai precisar investigar. Se esse ictus estiver deslocado medialmente, é um fenômeno que pode acontecer, por exemplo, nos pacientes com DPOC, que eles têm um aumento supero-inferior da caixa torácica e o coração roda ali medialmente, certo? É o chamado coração em gota, isso também é visto às vezes nas radiografias, certo? Lembrando, pessoal, o ictus cordis ele vai ser mais palpável, melhor palpável em pacientes mais magros, pacientes adolescentes. Nem sempre os pacientes adultos e idosos serão palpáveis, tá? Mas você precisa fazer essa tentativa com o seu paciente e a semiotécnica pode cair na prova também. Uma outra variante da palpação é formar a pinça, que você vai utilizar ali do primeiro ao terceiro dedo, ao quarto dedo, para pinçar a pele do paciente e soltar. Normalmente a gente utiliza essa semiotécnica para avaliar hidratação. O que se espera dessa prega é que ela volte rapidamente ao normal em um paciente hidratado. Em um paciente desidratado, a gente vai falar disso em breve, essa prega demora a voltar, tá? Então é importante que você saiba essa técnica também. Uma outra técnica interessante ainda falando de palpação é a palpação com o dorso dos dedos ou das mãos, que é mais específico para avaliação de temperatura. E você pode fazer essa avaliação sempre fazendo o comparativo com outras partes do corpo, certo? E como que você descreve no prontuário? Afebril ao toque. Importante dizer que se você tem um termômetro, uma forma mais objetiva de avaliação da temperatura corporal, você vai usar o termômetro. Mas, por exemplo, em avaliação de edema, em avaliação de alguma área da pele que está lesionada, pode ser que seja necessário você utilizar o dorso das mãos para fazer essa avaliação. Outra forma de palpação, outra variante, é a digitopressão. Você vai usar a polpa do seu polegar ou indicador sobre a região de interesse, tá? E o objetivo são vários, né? Avaliar dor, circulação cutânea, edema. E lá na avaliação do edema, você precisa lembrar que essa digitopressão, ela pode, quando você remove o seu dedo após alguns segundos, formar uma pequena depressão na área de edema do paciente. Nós chamamos isso de fóvea. Essa depressão é uma fóvea. E essa formação de fóvea é o que nós chamamos do fenômeno de cacifo positivo. Então, o edema que tem cacifo positivo, você vai graduar em cruzes de 1 a 4, falaremos disso em breve também. E precisa lembrar que a manobra, a semiotécnica
para a obtenção do cacifo positivo, perpassa pela variante de palpação de dígito-pressão, certo? Outra forma de avaliar, ainda em palpação, é a ponte-pressão. Você vai comprimir com objeto pontiagudo não cortante algum ponto específico do corpo que é do seu interesse em examinar, tá? Você vai avaliar a sensibilidade dolorosa, telangiectasias, e aí você descreve no prontuário o seu achado. Outra palpação interessante é a vitopressão. Você pressiona com uma lâmina de vidro uma determinada região que tem uma lesão cutânea, e se essa lesão desaparece, ou seja, fica como na imagem, é porque essa lesão provavelmente está no intravascular, provavelmente trata-se de um eritema. Ela desaparece quando você pressiona com a placa de vidro. Entretanto, se você pressiona com a placa de vidro e a lesão permanece ali, provavelmente ela está extravascular, provavelmente trata-se de uma púrpura. Por isso que é importante você fazer, principalmente nos pacientes com alguma alteração dermatológica, para essa diferenciação. Outra técnica palpatória é a fricção com algodão para avaliar a sensibilidade cutânea mais delicada. Você pode utilizar estesiômetros também, que são aqueles monofilamentos coloridos. Cada um tem uma espessura e avalia um grau de sensibilidade. E nós também temos a palpação bimanual. A palpação bimanual você já viu com a professora Raquel, ou você ainda verá com ela na ginecologia, que é a palpação bimanual lá do útero e dos anexos. Aqui para a gente dentro da clínica médica é mais importante para avaliar a flutuação, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui, né? Então aqui a gente observa que esse paciente ele está com um nódulo, vocês podem observar aqui, na região submandibular direita. Será que esse nódulo ele contém líquido em seu interior ou trata-se de um nódulo sólido? Então, quando você vai fazer essa avaliação, você pode fazer uma avaliação bimanual, né? Você coloca o seu dedo indicador na parte superior e a sua outra mão no lado oposto. E aí você faz uma pressão com o seu dedo nessa parte superior, empurrando o nódulo para baixo. Se esse nódulo, se essa tumefação descer, trata-se de uma flutuação. Provavelmente há líquido ali no seu interior. Se fosse um nódulo sólido, ele ficaria parado, ele não teria esse rechaço de recair sobre a mão do examinador. Isso aqui muito provavelmente é um abscesso, tá? Então é importante que vocês lembrem dessa palpação bimanual, certo? Bem tranquilo para vocês. E aí a gente vai para outra técnica importante do exame físico, que são as técnicas de percussão. Na percussão a gente vai gerar uma energia que vai adentrar os planos profundos do paciente e nos devolver um som. E esse som você precisa analisar, é uma informação semiológica importante. Você vai analisar com relação à intensidade, ao timbre, à tonalidade desse som. Avaliar também se o paciente oferece alguma resistência durante a sua semiotécnica, porque às vezes na hora que você vai fazer a percussão do abdômen, o paciente já está sentindo dor naquele momento. Opa, então uma dor muito acentuada, porque eu estou só tocando levemente para fazer a percussão, então isso também é um dado importante para você. E aí a gente tem algumas formas de fazer percussão, algumas variantes dessa semiotécnica que você precisa dominar, tá? E lembrando, pessoal, que eu sei que assim, ao longo da sua vida médica, né, de estudante, você já deve ter visto profissionais de saúde fazendo percussão das formas mais variadas possíveis. Ocorre que aqui nós temos que padronizar a semiotécnica. Temos que falar para você aquilo que é o mais canônico, que é o mais conhecido, que é o mais clássico, para que você aprenda da forma correta, tá? Então, nós não vamos trabalhar com variantes polêmicas que outros médicos inventaram ou que fazem. A gente vai trabalhar com o que é o mais canônico e isso você precisa saber, tudo bem? Então, o primeiro tipo de percussão é a percussão direta. Eu vou mostrar a imagem de cada uma, tá? A percussão dígito digital, punho percussão e percussão com a borda da mão e a percussão tipo piparote. Essas são as mais comuns, tá? E uma pergunta que vocês sempre fazem na aula é o seguinte: professora, quantos golpes de percussão eu preciso dar por vez? Posso seguir 1000 golpes, vários golpes, ou é só um e eu paro? Bom, isso também é padronizado, tá, pessoal? Você sempre vai fazer 2 golpes secos, rápidos, e sempre lembrar de interpretar o som.
Então, você faz a percussão, 2 golpes, para, interpreta o que você ouviu. Vai novamente e assim sucessivamente, perpassando aquela área de interesse do seu exame físico, tá? Então, são 2 golpes por vez. E vamos falar agora dos tipos de percussão que nós temos. Então, eu vou te mostrar a foto, você vai tentar aí, você vai pausar e tentar falar que tipo de percussão que é essa. Qual percussão é essa? Essa percussão é uma percussão direta. A mão da examinadora está tocando diretamente a área que ela quer percutir. Observe que a examinadora está utilizando o terceiro dedo como o dedo que realizará a percussão. Esse é o dedo mais adequado para você utilizar durante a percussão, tá? Para fazer o golpe, sempre o terceiro dedo. Esse é o mais adequado, tá? E eu quero que você me conte o que essa examinadora está querendo avaliar nessa região aqui desse paciente. Pausa e pensa o que ela está querendo avaliar. Exatamente. Essa examinadora quer avaliar sinusites, né? Se o paciente tiver dor à percussão em região de seios da face, muito provavelmente ele está com o processo de uma sinusite. Ah, é aguda ou crônica? Viral ou bacteriana? Aí tem que ver a anamnese, tem que ver o restante do exame físico, tá? Mas lembrar desse exemplo do uso da percussão direta. Outra percussão que é a mais comum de todas é a percussão dígito-digital, que é essa da imagem. Como o próprio nome já diz, você vai utilizar as suas 2 mãos. Ela é dígito-digital. Então, a mão que vai tocar a área a ser percutida, você vai tocar apenas o seu dedo médio. Os outros dedos, eles têm que subir. Então, o seu dedo médio ficará totalmente encostado na região a ser percutida, tal qual está a foto, e o restante da sua mão, a sua palma da mão, também vai elevar-se. Entretanto, o dedo fica totalmente encostado à área que será percutida. E aí você vem com a sua mão flexora para poder fazer os golpes. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Observe que ela também está usando o dedo médio para tocar e também para realizar a percussão. E observe também que o local ideal para você fazer o golpe da percussão é justamente na sua falange média. Por quê? Na sua falange distal você tem a unha. Percutir unha com unha pode ser que dê um ruído, que fique desagradável, que atrapalhe o seu som. E percutir lá na base, lá na falange proximal, às vezes o seu dedo não consegue encostar totalmente. E aí o som não vai ter aquela qualidade adequada. Então aqui seria o local mais seguro para a examinadora vir e fazer os 2 golpezinhos dela, certo? E lembrar que fez a percussão, deu os 2 golpes, você vai interpretar o que você está ouvindo. A gente vai falar dos sons em breve, tá? Então, pessoal, lá na hora da prova óssea, lá examinando o seu paciente na sua vida, faça dessa forma. Encoste o seu dedo médio, o resto da mão se eleva, vem com a sua mão flexora e vai, faz os golpes. 1, 2, 1, 2, sempre na região da falange média. 1, 2, 1, 2, certo? Então, faça isso, treine isso. Lembrando que a sua mão que vai fazer o golpe, quem se movimenta é a articulação do punho. Flexão, extensão. Não é articulação do braço, o movimento não é braço, o movimento é punho. Olha a saúde do trabalhador aí, senão você vai arrumar uma tendinite aí do seu ombro, tá? Então, ó, deixa o ombro congelado e vem só com um punho. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, certo? Treina na sua casa, treina na mesa. O Porto até fala que o som maciço, por exemplo, parece você percutir a própria perna, percutir um tampo de uma mesa de madeira. É justamente para você, aluno, ter esse domínio dos sons, tá? Porque a gente não tem como a gente fazer uma onomatopeia, imitar com a boca. Você vai precisar realmente ver isso na prática e treinar na sua casa, tá? Outro tipo de percussão, a que está na imagem superior, é uma punho-percussão e a de baixo é uma variante da punho-percussão, que é a percussão com a borda da mão. A punho-percussão a gente utiliza para fazer a manobra de Giordano nos pacientes com suspeita de pielonefrite, então você faz uma punho-percussão naquela região lombar, tal qual a imagem está mostrando, e observa se o seu paciente vai ter alguma manifestação de dor. Essa dor é oriunda da distensão da cápsula renal que encontra-se inflamada devido ao processo de
pielonefrite como principal hipótese diagnóstica, tá? Então, essa é bem tranquila, vocês não costumam ter dificuldade. E a percussão tipo piparote? Vamos lá. Percussão tipo piparote, primeiro eu quero deixar uma questão de prova aqui para vocês. Vocês vão falar se é verdadeiro ou falso. A percussão do tipo piparote é a única que é realizada a 3 mãos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E de quem é a terceira mão? Do seu paciente. Vai posicionar tal qual a imagem, a examinadora posicionou a mão do paciente dessa forma, tocando ali o mesogástrio, para retificar o abdômen e ficar mais fácil a transmissão de forças para a realização da percussão tipo piparote. Então, com uma mão, você toca a face lateral do abdômen do paciente, mais ou menos na região do flanco, com a outra mão você faz os golpes para avaliar se na mão que está do lado de cá você sente movimentos de onda. Se você sentir, trata-se de piparote positivo. Muito provavelmente esse paciente tem uma ascite volumosa. Mas cuidado, não é toda ascite que fornece um piparote positivo. A ascite tem que ser um pouco mais volumosa, ok? Então, seus pacientes aí hepatopatas, que têm um abdômen distendido, você pode fazer para avaliar, que é uma semiotécnica muito interessante. Então, essas são as semiotécnicas que eu preciso que você saiba para a vida e para a prova de percussão. E aí, eu te contei que a gente vai achar um som, né? E aí, vamos pensar nesses sons. Se vocês pegarem o livro do Porto, outros livros de semiologia médica, existem vários sons e variantes desses sons descritas na literatura. Mas para a nossa prova, vai ser uma prova mais prática, mais focada para a clínica, eu preciso que você saiba esses sons básicos aqui. Os sons que a gente vai encontrar no abdômen, que é o som maciço, submaciço e timpânico, e os sons do tórax, que seriam maciço, submaciço, timpânico, igual lá do abdômen, mas tem outros dois que eu preciso que você saiba, que é a hipersonoridade, o som hipersonoro, e o som claro pulmonar. Como eu disse, existem subvariantes desses sons, que aí já é uma coisa ultra específica. Isso aqui é o básico que todo aluno de quinto período tem que saber, tá? Então vamos lá. O som maciço, tal qual o nome já sugere, é um som mais fechado, é um som que fala a favor de que ali onde você está fazendo a percussão, há uma estrutura maciça. Então pense em um órgão maciço, como por exemplo, o fígado. Então, lá na parte superior do hipocôndrio direito, quando você percute o abdômen do seu paciente, espera-se encontrar um som maciço. Lá na área cardíaca do tórax, se você percutir ali, espera-se um som maciço, certo? Já o som timpânico, que seria o oposto do som maciço, é aquela região que apresenta muito ar. Então fica um som que ressoa muito alto, tum, tum, parece um tambor. Há ar ali naquele interior. Então pense em locais que tem muito ar. Por exemplo, espaço de Traube, onde a gente vai ter o acúmulo de gases intestinais, bolha de ar gástrica. Ali é uma área na qual eu espero encontrar um som timpânico. Ou um paciente que está com obstrução intestinal, muitos gases represados, abdômen distendido. Se você percute aquela região, você terá som timpânico, certo? O som submaciço seria algo entre eles, né? Me mostra um órgão que tem um componente maciço e também o timpânico junto, ou uma densidade de líquido, seria o som submaciço, certo? Isso vale tanto para o abdômen quanto para o tórax. Agora, no tórax, você tem dois outros sons, que é o som hipersonoro e o som claro pulmonar. Vou te falar primeiro do som claro pulmonar. O som claro pulmonar ocorre quando você percute o tórax lá nos espaços intercostais do seu paciente. Então, 1, 2, palpa espaço intercostal 1, 2, palpa espaço intercostal 1, 2 e assim sucessivamente, tá? Então, quando você percute o espaço intercostal, você está acessando ali o parênquima pulmonar lá no final. É essa estrutura que a gente quer ver o som dela. E um pulmão saudável são que vai ter as células ali, que vai ter o ar, que vai ter as secreções normais, que vai ter o sangue dos capilares. Esse conjunto da densidade do pulmão forma um som que a gente chama de som claro pulmonar. Então, na percussão do tórax, lá no espaço intercostal,
Em áreas onde eu tenho parênquima pulmonar, o que se espera é o som claro pulmonar. Variantes disso você precisa avaliar. Será que você está realmente percutindo área pulmonar ou você está percutindo coração? Porque aí vai ser som maciço. Então você precisa primeiro avaliar isso. Segundo, será que você está diante de um pulmão que está adoecido? Vou te dar um exemplo. Paciente com uma pneumonia lobar. Digamos que ele está com uma pneumonia lobar em região de lobo inferior direito. Está tudo condensado ali. Você vai lembrar das suas aulas de EBS do adulto, que a condensação pulmonar, ela leva até um outro nome, porque o pulmão passa a adotar a densidade de um outro órgão, que é o fígado. Então, a gente chama isso de processo de hepatização pulmonar. Então, naquele paciente que está com esse processo pneumônico na parte inferior do hemitórax direito, quando você percute ali, você vai ouvir um som, às vezes, maciço ou submaciço, porque aquele pulmão está consolidado, tá? E diferente das outras regiões que estão sãs, que não estão afetadas, você vai ter o som claro pulmonar. Então, você está observando? Por isso que você tem que sempre fazer essa percussão lá da região superior, média, inferior, lateral e posterior, para detectar aonde que está o som que não é o esperado e interpretar esse achado junto com a anamnese que você fez, tá bom? Outro ponto importante que você tem que saber, a diferença do som timpânico para o som hipersonoro. Isso é fundamental. Na prática, esses sons eles são muito parecidos, é até difícil a gente diferenciar, mas você precisa saber a diferenciação teórica desses processos. Então, vamos focar nessa imagem aqui, tá? Aqui nós temos o pulmão esquerdo do paciente e aqui do outro lado nós temos o pulmão direito do paciente, tá? O que que ocorre? Vamos considerar que esse paciente é um paciente que sofreu uma violência por arma branca, ele levou uma facada aqui no tórax, tá? E aí esse tórax tá com uma lesão, um contato do meio externo com o meio interno. O que que vai acontecer? Pelo fenômeno aí da pressão externa, o ar ambiente vai entrar dentro do epitórax direito desse paciente e esse pulmão será comprimido, ou seja, o pulmão vai entrar em uma atelectasia. E lá dentro do tórax eu vou ter ar entrando do meio externo, do meio ambiente, para o meio interno, vencendo essa pressão pulmonar, certo? Então aqui, ó, tá cheio de ar, onde está mais cinza, tá cheio de ar. E o pulmão vai sendo comprimido cada vez mais até ele chegar aqui no hilo e ficar lá atelectasiado, certo? Muito bem. Se você vier aqui e fizer uma percussão dígito digital nessa região pulmonar do paciente, vai ser som claro pulmonar? Eu tenho pulmão são aqui? Não tenho, o pulmão está colabando. Eu tenho ar. E esse ar, ele está entre a pleura do pulmão, que reveste o pulmão, que é a pleura visceral, e entre, vou mudar de cor, a pleura parietal, que é a pleura que reveste o tórax. Então, esse ar está intimamente comunicando com o tórax do paciente. Então, quando você percute aquela região, o som que você ouve, nós chamamos de som timpânico. Tum, 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 tum. Entretanto, se você percutir aqui o lado esquerdo não está sofrendo nada, está normal. Você vai ouvir o som claro pulmonar, que é o som de normalidade. Aqui não, aqui seria o som timpânico, certo? É importante você entender isso. Esse ar que está entre a pleura visceral do pulmão e a pleura parietal do tórax, ele está ali intimamente conectado com a parede torácica, gerará um som à percussão, que é um som timpânico, tá? Diferente aqui desse lado. Observe essa radiografia. Essa radiografia é uma radiografia de um paciente portador de DPLC, tá? O que está acontecendo aqui, ó? Eu observo que eu tenho um alargamento dos espaços intercostais. Eu observo que eu tenho uma retificação do diafragma. O coração está mais rodado para baixo, que é aquele fenômeno de coração em gota, tá?
eu observo que a densidade pulmonar, olha como está escuro. Esse pulmão, ele está cheio de ar represado aqui dentro, tá? Isso é um pulmão de paciente com DPOC. Na doença pulmonar obstrutiva crônica, como o próprio nome já diz, é uma doença que vai afetar os pulmões de uma forma difusa, não é igual aquele paciente que tinha uma pneumonia lobar, tá? Não escolhe lado. E esse adoecimento é crônico, então o paciente vai ter um histórico de uso de cigarro, de longa data, contato com fogão a lenha, alguma questão ocupacional, de contato com biomassa, enfim, ele vai ter esse histórico lá na anamnese. E no exame físico, você vai observar que esse paciente tem sinais de represamento, de obstrução de saída da via de ar. Então, doença pulmonar obstrutiva crônica. O obstrutivo vem justamente dessa obstrução da via de saída de ar. Então, o paciente está respirando, mas a exalação dele vai ser uma exalação prolongada. Por quê? O mecanismo compensatório de tentar tirar esse ar em excesso que está represado no pulmão, tá? E esse ar que está represado no pulmão, ele é um ar que não é de boa qualidade, ele não favorece troca gasosa. Então, por que eu estou te falando tanto desse ar dentro do pulmão do DPLC? Compare com o nosso paciente que foi vítima da facada lá. O ar que estava entrando no tórax dele estava entre a pleura parietal, a parede do tórax, e o pulmão. O ar estava aqui. Agora, o paciente de DPLC, esse ar está dentro do pulmão, dentro lá junto do parênquima pulmonar, certo? Então, se eu percutir, ó, o espaço intercostal aqui, vou colocar meu dedinho lá no espaço intercostal do paciente, venho com meu outro dedo, golpeio e faço a percussão. Aqui tem muito ar também, só que esse ar está dentro do pulmão, está dentro da pleura visceral. Então o som vai ser um som de ar, mas não vai ser tão alto, não vai ressoar tanto quanto o do nosso outro paciente. Então aqui eu encontro o som hipersonoro. Então se cair na sua prova a diferença lá no pulmão de um som timpânico para um som hipersonoro, trata-se da mudança da localização do ar. Aqui, ó, eu tenho um ar entre a pleura visceral e a pleura parietal, um ar livre que está circulando aqui, mas do outro lado eu tenho um ar difuso dentro, misturado com o parênquima pulmonar. Então, quando eu vou percutir esse paciente, eu vou ouvir um som hipersonoro, certo? Então, volta nessa explicação se você não entendeu. Volto a dizer, na prática é difícil fazer essa diferenciação, mas se você for um médico de pronto-socorro, vai pegar politrauma, fica mais fácil para você diferenciar, você vai pegar muito pneumotórax. Mas é importante que você saiba essa diferenciação teórica, certo? E aí vamos para a ausculta. A ausculta cardíaca a gente vai utilizar como material o estetoscópio e é importante que você saiba a anatomia do seu estetoscópio. Então essa primeira parte, que são as olivas, que é o que você vai utilizar para colocar nos seus ouvidos. Importante lembrar que as olivas sempre precisam estar apontadas para fora e aí você vai posicionar o seu estetoscópio em você. Essas olivas não podem apertar o seu ouvido, ficar desconfortável e tampouco também não podem ficar largas. Então você vai alargar ou apertar o seu estetoscópio para que ele fique perfeitamente posicionado na sua cabeça. Nenhum tipo de desconforto pode ocorrer durante o seu exame físico, senão você vai prestar atenção nisso e não lá no achado do paciente, tá? E aí você tem as armações metálicas que vão comunicar as olivas com os tubos de borracha e por último os receptores. Eu peguei o receptor e coloquei um close aqui em cima, tá? O receptor ele vai ter uma parte maior que você não precisa decorar o nome, é só você raciocinar. Ele imita um grande músculo que nós temos no nosso corpo, que é o diafragma, por isso que ele se chama diafragma. Então a parte maior é o músculo grande, que é o diafragma, não tem que decorar mais. E o que sobrou, que é a parte pequenininha, é a campânula. Ai, por que precisa ter essas duas partes? Porque o diafragma vai ser importante para você avaliar sons, você ouvir melhor sons de alta frequência,
E a campânula vai ser melhor para você ouvir sons de baixa frequência, certo? Ao longo aqui da aula, eu vou falar para vocês de alguns sons de alta e baixa frequência. Então, você vai fazer a ausculta cardíaca do paciente, é interessante você ouvir primeiro tudo com o diafragma, depois com a campânula, para você ter essa noção. Nossa, aqui eu consegui auscultar melhor esse som com o diafragma, esse som foi com a campânula, e você adotar essa conduta, tá? Tem estetoscópios que não vêm com essas duas partes separadinhas. Às vezes o estetoscópio vem só com o diafragma, só uma parte grande. Você precisa ler o manual do seu estetoscópio, tá? Tem alguns litmas, por exemplo, que conforme a pressão que você faz no tórax do paciente, o estetoscópio, o diafragma transforma-se em campânula, tá? Então, sempre leia o manual do seu aparelho para que você domine aí a realização do exame físico com ele, tá? Na nossa prova, você terá o estetoscópio clássico, como esse da imagem, então não precisa levar o seu, mas é desejável que você conheça o seu aparelho do dia a dia, tá? E aí, como já falamos, as olivas têm que estar bem ajustadas, firmemente posicionadas, mas sem apertar, sem machucar. O diafragma ou a campânula você tem que posicionar firmemente no tórax ou no abdômen, na região que você está auscultando, não deixe mole, escorregando, tá? Nunca auscute sobre as roupas do seu paciente, então na hora da prova você tem que pedir para o paciente remover as vestes dele, tá? Senão você zera a questão. E pacientes que têm muitos pelos no tórax pode gerar um som de crepitação, um ruído ali que vai atrapalhar a sua ausculta. Então, uma estratégia que o Porto coloca para gente é umedecer aquela área com um borrifador e colocar o estetoscópio por cima, tá? Depois você seca o seu paciente, não tem problema nenhum, tá bom? Eu sei que você está aí pensando, a ausculta é muito difícil, eu não sei achar as coisas. Bom, a gente sabe que realmente para um aluno de quinto período é mais desafiador realizar uma ausculta e conseguir categorizar os sons, diferenciar os sons, entretanto, volto a pontuar. Para você reconhecer o som anormal, você precisa acostumar-se com os sons normais. Então, auscute 100% dos seus pacientes. Põe a campânula, roda e coloca no diafragma, auscute novamente. Então, a repetição é que vai levar à facilidade. E aí, pessoal, é importante que você se recorde, isso cai na prova, tá? A localização dos 5 focos de ausculta cardíaca. Isso aí tá lá na referência, você tem que saber. É importante que na hora da prova, quando você for auscultar o seu paciente na vida, você localize esses focos palpando o tórax do paciente, palpando os espaços intercostais, palpando os limites do externo, para você ver a linha external direita, a linha external esquerda, palpando a clavícula do paciente para ver as linhas hemiclaviculares, onde que nesse paciente elas estão localizadas, tá? E lembrar que é desejável que você coloque o estetoscópio em todos os focos para fazer as auscultas. E aqui nós vamos fazer uma pequena diferenciação, tá? Aqui tem um outro foco que não está representado, mas que eu vou desenhar ele aqui, que é o foco aórtico acessório, tá? Então, lá no lado direito, segundo espaço intercostal na linha external ou parasternal direita, a gente tem o foco aórtico. Exatamente vizinho de porta, a gente tem o foco pulmonar no segundo espaço intercostal, linha external, só que agora à esquerda. No andar de baixo, terceiro espaço intercostal, linha parasternal ou external esquerda, é o foco aórtico acessório, tá? Aqui não está representado, mas tem esse foco. Pula um ou dois espaços intercostais, então quarto ou quinto espaço intercostal na linha parasternal esquerda, encontra-se o foco tricúspide. Uma outra forma de você falar o endereço do foco tricúspide é dizendo que ele está na base do apêndice xifoide à esquerda. A base do apêndice xifoide à esquerda é justamente essa localização, quarto ou quinto espaço intercostal, tá? E mudamos de linha, agora na linha hemiclavicular esquerda, lá no quinto espaço intercostal, normalmente encontra-se o foco mitral, que na maioria das pessoas pode coincidir com o ictus cordis, mas não é em todo mundo. Então, na hora da prova, você não pode falar que o foco mitral é no ictus cordis, tá? Você tem que falar a localização anatômica dele para mim, combinado? Então, isso é um conhecimento muito medular, muito básico para todo estudante de medicina, né? É importante você saber disso. Os focos que ficam na parte superior do tórax, que seriam o foco
pulmonar, aórtico e aórtico acessório, a gente pode chamar de um apelido que chama focos da base, tá? Por quê? Porque normalmente eles refletem sons que vão irradiar da base do coração para cima. E esses dois focos aqui, que são foco tricúspide mitral, a gente chama de focos do ápice. Por quê? Porque eles refletem mais sons oriundos da parte apical do coração. Então, uma outra forma que você pode encontrar aí nas literaturas de ser descrito, combinado? Mas é importante que você saiba a localização completa, o nome dos 5 focos, palpe o seu paciente, que inclusive eu já cobrei isso na OSS, tá? Palpe no paciente e me mostre onde estão os 5 focos de ausculta cardíaca. Então, isso é importante você saber. E quais os sons que a gente vai detectar na nossa ausculta cardíaca? Não falarei de todos, tá? Por exemplo, desdobramento é uma coisa que você vai estudar na nossa referência, mas eu vou falar de algumas coisas básicas aqui para você, tá? Então, quando a gente ouve, faz a ausculta cardíaca do paciente, faz essa avaliação básica, o que a gente espera é que nós tenhamos B1 e B2, que são sons normais fisiológicos, né? B1 ele tem essa onomatopeia, que é o som de tum, e B2 o som de tá, certo? A B1, como a própria sonoridade dele mostra, ele tem um timbre mais grave, é um som de baixa frequência. Então a gente vai ouvir melhor com quem? Com a campânula, certo? Já B2, como a própria sonoridade do som, tá, é um som agudo de alta frequência, então a gente escuta melhor com o diafragma do estetoscópio. Vamos lembrar como que a gente forma o som de B1? B1 vai ser o marco do início da sístole, tá? Depois eu vou mostrar um fonograma para vocês que vai ficar mais claro. Então, tum, sístole. O que ocorre na sístole? Quais válvulas que precisam fechar? São as válvulas atrioventriculares, tricúspide e mitral. Então, elas fecham, fecha tricúspide, fecha mitral. Esse fechamento dá o som de tum e aí a sístole vai acontecer, certo? Os ventrículos vão contrair para o sangue sair do coração. Muito bem. Acabou a sístole, quem abre? As atrioventriculares abrem e as semilunares aórtica e pulmonar fecham. E esse fechamento delas leva ao som de tá, B2, que é o marco ali do início da sístole, certo? Então tem que saber a morfologia, o que forma esses sons, tá bom? Como nós estamos falando lá em B1 de válvula tricúspide mitral que está fechando, que está gerando som, para quais focos você acha que vai irradiar melhor B1? Focos da base, lá de cima, que são pulmonar, aórtico e aórtico acessório, ou os focos do ápice lá de baixo, tricúspide mitral? Nos focos do ápice. Por quê? São as válvulas do ápice, tricúspide mitral, e principalmente será mais intensa em foco mitral. Então, os focos de ausculta, eles não têm nome de válvula à toa. Vão irradiar esses sons oriundos desses movimentos dessa válvula, tá? Explicando de uma forma bem simplificada para você entender. B2, mesmo raciocínio. Quem fecha lá para a diástole acontecer é a válvula aórtica e pulmonar. Então, eu vou ouvir esse som melhor em focos da base, aórtico, pulmonar, certo? Então, é importante você lembrar desse conceito. E aí, pessoal, nós temos variantes aqui dessa ausculta que seria normal. Só lembrando que assim, a ausculta normal, como é que a gente descreve no prontuário, né? As bulhas estão normorrítmicas, normofonéticas em 2 tempos, ou seja, B1, B2, e sem sopros. Isso seria uma ausculta básica normal, tá? E aí a gente tem algumas variantes, que seria primeiro B3. A B3, ele é um som, a onomatopeia dela seria o tu, então tum tá tu, tum tá tu, B1, B2, B3, B1, B2, B3, tum tá tu. Essa seria a onomatopeia dela, tá? É um som grave, ou seja, de baixa frequência, então a gente vai ouvir melhor com a campânula, e ela é mais intensa em foco mitral e em posição de decúbito lateral esquerdo. Então, vamos lá. Isso cai em prova também. Você está escutando seu paciente sentado. Você acha que você está ouvindo uma B3, mas o som está muito ruim, está muito baixo, está hipofonético, você está em dúvida?
Coloque o seu paciente deitado em decúbito lateral esquerdo com a mão atrás da cabeça. Isso vai aproximar a ponta do coração lá no foco mitral e vai ser melhor para você auscultar essa B3, tá? É descrito na literatura que a B3 pode ser normal em crianças e em adultos jovens, entretanto é preciso ter cuidado com essa informação, tá? A B3 normalmente será formada porque o ventrículo não tem nada a ver com válvula, tá? Então, ó, verdadeiro ou falso? B1 e B2 são formados por fechamentos de válvula? Sim, verdadeiro. B3 é formada por fechamento de válvula? Não, falso. Por quê? Já fechou quem tinha que fechar. B3 vem depois de B1, de B2. Então, B3 vem depois de B2. Já fechou quem tinha que fechar. Aqui já fechou. Então, falso. B3 não tem nada a ver com válvula, tá? A formação de B3, ela ocorre porque o ventrículo do paciente, ele está muito provavelmente com uma baixa complacência. Então, lá na fase da diástole, na fase de enchimento rápido para a fase de enchimento lento, esse ventrículo não consegue abarcar adequadamente esse sangue, há um problema de contracência, e essa vibração do ventrículo nessa fase de enchimento rápida leva a B3. É claro que eu falando parece que é uma coisa muito lenta ao longo do tempo. Não é. Todo esse fenômeno de o sangue vai descer do átrio para o ventrículo. O ventrículo aqui tem baixa complacência. Ele vibra. O sangue vem na fase de enchimento rápido para enchimento lento. O ventrículo tinha que ter uma complacência boa para abarcar isso. Ele não tem, ele vibra. Isso tudo ocorre em frações de segundos lá na diástole. E toda essa transmissão de forças ali gera o som de B3. Então, você entende por que não dá para ficar falando que B3 no adulto é normal, fisiológico, até que se prove o contrário? Então, investigue o ventrículo, cadê a anamnese? Esse paciente é um hipertenso em ruim controle, ele tem um alto risco cardiovascular. Essa B3 é uma B3 em ritmo de galope, que o Porto fala que é um pedido de socorro do médico, do coração no ouvido do médico. Então, patatá, 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 patatá. B1, B2, B3, B1, B2, B3, esse é o ritmo de galope, aquela B1, B2, B3 que vem em seguida uma da outra. Normalmente se fala a favor de patológico, tá? Então não vá dizendo que é normal antes de investigar. A B4, ela é um som também diastólico, que também não tem a ver com válvula. Também é um som que pode ser normal em crianças e adultos jovens, mas antes de você falar que é normal, investigue também esse coração desse paciente, porque ele pode estar com alguma alteração, tá? E a B4 vai ocorrer quando lá durante a diástole, esse ventrículo também não tem uma boa complacência. Lá no final da diástole, o átrio tem que fazer uma leve contração para o sangue finalizar a sua descida para o ventrículo, e esse conjunto de fenômenos forma B4. Então, B4 não é só aquela leve contração atrial, é também a alteração ventricular, esse fluxo de sangue, isso tudo gera a formação de B4. E a outra coisa que a gente pode auscultar de alteração são sopros também, que a gente vai falar sobre eles, tá? Mas uma dica importante, lá no ciclo cardíaco, você precisa reconhecer primeira e segunda bulha. Se você não fizer esse reconhecimento adequado, você não vai conseguir classificar um sopro, você não consegue progredir na avaliação. Então, para você descobrir onde que está B1, cadê a primeira bulha? Estou ouvindo aqui, professora, mas não estou conseguindo classificar. Você vai palpar o pulso carotídeo do paciente. Então, palpou o pulso carotídeo e está ouvindo um som que vem junto com o pulso, sensibilidade no ouvido e na sua mão, trata-se de B1. Ai, professora, posso fazer no pulso radial? Não, tá? O ideal é que você faça no pulso carotídeo mesmo, combinado? Então, primeiro de tudo é identificar B1 lá na sua ausculta. Identificou B1, o que vem depois é B2, e aí você vai avaliar. Eu estou tendo um sopro que vem depois de B1, então é um sopro sistólico. Se eu estou tendo um sopro que vem depois de B2, é um sopro diastólico, certo? Vou mostrar aqui para vocês alguns fonogramas para você organizar essa identificação, tá bom? Então, aqui são posições possíveis para você colocar o seu paciente para fazer algumas auscultas, tá?
Letra A, paciente de decúbito dorsal, e aí você vai identificar os 5 focos aqui, vai auscultar o seu paciente. Letra B, o paciente sentado, mesma coisa, identifica lá os 5 focos do paciente e ausculte todos, com a campânula, com o diafragma. E aqui o C e D são algumas, digamos assim, manobras provocativas que você pode fazer para auscultar melhor o seu paciente, né? Por exemplo, o flar diastólico da estenose mitral, você pode colocar o paciente de decúbito lateral esquerdo, auscultar B3, que nós já falamos, tá? E aqui, paciente com tronco fletido, para melhorar a ausculta de insuficiência aórtica ou bolhas hipofonéticas, tá? Ou seja, aquelas bolhas que estão muito baixinhas, você não está conseguindo auscultar, principalmente o paciente mais obeso, pede para ele fletir o tronco para frente, vai aproximar o coração lá do externo e aí facilita um pouquinho a sua ausculta, certo? Então, são posturas, posições possíveis que você pode adotar lá para o seu paciente, certo? E aí, pessoal, vamos fazer uma análise de fonograma, uma análise esquemática para a gente sedimentar isso que é muito básico, que é muito medular para você, mas é importante a gente revisar, tá? Então, primeiro, o que é o fonograma? O fonograma é uma representação visual, que está aqui nessa linha do tempo preta, tá? De uma ausculta que foi feita ao longo desse tempo. Então, isso aqui é uma linha do tempo e isso aqui, a linha horizontal é a linha do tempo e as linhas verticais são o que foi auscultado. Então, esse examinador auscultou isso e isso, isso e isso. Tá normal essa ausculta? Sim, está normal. B1, B2, B1, B2. Tum tá. Muito bem. Então, eu tenho o fenômeno de B1, que vai mostrar se o início da sístole, e B2, o início da diástole. Então, B1 até aqui é sístole, B2 até aqui, diástole, certo? Muito bem. Aí, o que formou B1? Fechamento das válvulas tricúspide mitral. E o que formou B2? Fechamento das semilunares, aórtica e pulmonar, certo? Muito bem. Agora, vamos entender quais são as fases lá do fonograma do ciclo cardíaco para a gente entender e conseguir fazer algumas classificações. Então, vamos lá. Eu peguei aqui uma B1 e uma B2 e coloquei um zoom nela, tá? E a gente vai dividir a fase da sístole em 3. Então, aqui é a fase da sístole, e a fase da diástole também vou dividir em 3, certo? Muito bem. Então, vamos olhar primeiro para a sístole. Então, dividir a sístole em 3 partes, eu tenho a primeira parte da sístole que eu chamo de protossístole. Então, se eu tenho um sopro aqui no início da sístole, eu vou chamar de um sopro protossistólico. Agora, se o problema, o fenômeno, estiver no meio da sístole, eu chamo de mesossistólico. Então, sopro mesossistólico. Eu vou trazer um fonograma que vai ter um para você ver. Mas e se o sopro for no final da sístole, então tum, não teve nada, shh, que é o sopro, e o tá veio logo depois, é um sopro telesistólico. Agora, se eu estou falando da sístole inteira, dos 3 segmentos, eu chamo de holossistólico, H-O-L-O sistólico. Então, às vezes eu tenho um sopro que pega toda a extensão da sístole, trata-se de um sopro holossistólico, certo? O mesmo raciocínio vale para a diástole. Então, o inicinho da diástole proto, o meio da diástole meso e o final tele. Se eu estou falando da diástole inteira, eu vou chamar de holodiastólico, certo? Ah, professora, por que eu tenho que saber isso? Para você fazer a classificação e diferenciação de alguns sons, como por exemplo, esse aqui. O fonograma de cima é o padrão de normalidade. Tum tá, B1, B2, B1, B2. Agora, observe o de baixo. De baixo apareceu alguma coisa. Tum, tum, tá alguma coisa. Tum, tá alguma coisa. Tum, tá alguma coisa. Tum, tá alguma coisa. Essa alguma coisa que apareceu está na protodiástole,
mesodiástole ou telediástole? Está no início da diástole, na protodiástole. O que é, né? Qual que é o nome do ruído, do batimento, do ruído, do som, da bulha que vem logo depois de B2 na protodiástole? É a chamada B3, terceira bulha. Tum, tá, tu, tum, tá, tu. Tum, tá, tu. Certo? Muito bem. Então, esse seria o fonograma de B3. Agora, olha esse fonograma aqui. Primeiro, está na sístole ou na diástole o batimento azul, que é o anormal? Aqui é sístole, ele não está aqui. Aqui é diástole, ele está na diástole. Só que ele está no início, no meio ou no fim da diástole? Ele está no fim da diástole, no último terço. Então, é um ruído proto, meso ou telediastólico? Telediastólico. Então, ele não é B3 mais. B3 é protodiastólico. Então, esse ruído aqui, ele é a B4. A B4 ocorre no finalzinho da diástole. É quando o átrio tem que empurrar o sangue lá para acabar de descer. É o finalzinho da diástole, certo? Diferente da B2, que é no início da diástole, naquela fase de enchimento rápido do sangue, que o ventrículo não tem complacência. Olha que coisa mais maravilhosa isso, né? Por isso que você tem que saber essas fases aí da sístole e da diástole. Tem que ser muito medular para você, tá bom? Agora aqui já é uma outra representação. Isso aqui, esse losango, está representando um sopro. Então, é um ruído que tem entre B1 e B2 que está representando um sopro. Então, esse sopro, ele é, primeiro, vamos classificar. Ele é sistólico ou diastólico? Ele está na parte que B1 comanda, que é a sístole, ou na parte que B2 comanda, que é a diástole? Ele está na sístole. Então, na hora de descrever, é um sopro sistólico. Tum, tá, tum, tá. Não é tum, tá, é tum, tá. Tem um sopro ali no meio. Pergunta: esse sopro está no início da sístole, no meio da sístole ou no final da sístole? Ele está no meio, então trata-se de um sopro que não é só sistólico, ele é mesosistólico. E essa morfologia que eu desenhei para você é a morfologia do que nós chamamos de sopro em diamante. Esse sopro ele tem um pico de intensidade lá na mesosístole. É um sopro clássico da medicina, que é o sopro de estenose aórtica. E aí me leva ao próximo passo. Vamos fazer o diagnóstico desses sopros? Então, ó, esses sopros, o que ocorre? Como é que vai funcionar isso? O sopro ele é oriundo de sangue que está indo para um fluxo que não deveria ir. Então, esse é o primeiro ponto. Tinha que ser só B1, B2. Se tem um sopro ali em qualquer ponto, deve ter sangue que está fluindo de um lugar para outro, que não era a hora de acontecer isso. Então, para a gente entender esses conceitos, é necessário que você consiga observar e lembrar do ciclo cardíaco normal, do que acontece com as válvulas no ciclo cardíaco normal. Então, vamos lá. Isso aqui a gente definiu que é um sopro sistólico. Eu preciso pensar no diagnóstico desse sopro, tá? O que então vai acontecer de normal no coração durante a sístole? As válvulas atrioventriculares, que são a tricúspide e a mitral, que separam o átrio do ventrículo, elas têm que fechar, porque a sístole vai contrair o ventrículo para o sangue sair do coração. Então, elas têm que estar fechadas. Mas e se por algum motivo elas ficarem abertas? Na hora que o ventrículo contrair e o sangue tinha que ir embora do coração, o sangue, um pedacinho dele volta para o átrio. Então, esse fluxo anormal gera um sopro. E qual que é o nome de válvula que tinha que fechar, mas não se fecha? É uma válvula que está insuficiente. Então, dois diagnósticos que você pode ter para sopro sistólico é insuficiência de válvula tricúspide e insuficiência de válvula mitral. Elas estão deixando voltar sangue para o átrio.
Mas, ainda na sístole, nós temos outras duas válvulas que também tem que fazer um trabalho, que são as válvulas semilunares, pulmonar e aórtica. Na sístole, o ventrículo está contraindo, o sangue tem que sair do coração. Então, essas válvulas precisam ficar abertas para o sangue sair delas. E se elas resolverem não abrir? A abertura tinha que ser isso aqui. Elas não querem abrir, abriu só um pouquinho. Esse sangue vai ter dificuldade de passar nesse menor orifício, vai gerar um fluxo turbilhonado ali e vai gerar um sopro. Então, as outras duas hipóteses diagnósticas para um sopro na sístole é a não abertura das semilunares, que nós chamamos de estenose. Estenose de válvula pulmonar ou estenose ali de válvula aórtica, tá? Como é que eu vou diferenciar essas quatro coisas? Cadê a anamnese? Cadê o restante do exame físico? Será que esse sopro eu estou ouvindo melhor nos focos aórticos? Aí vai me direcionar para alteração de válvula aórtica. Então, isso tudo você precisa considerar, tá? Então, é fundamental, ao escutar um sopro, primeiro definir que fase que ele está no ciclo cardíaco. Se você não sabe, cadê B1? Palpa a carótida do paciente e observa se o sopro vem depois de B1, depois de B2, para você lembrar do que ocorre com as válvulas, para lembrar do fluxo que seria alterado, para lembrar das quatro hipóteses diagnósticas. Ai, professora, mas e se for diastólico? Eu trouxe para você, não precisa desesperar. Então, vamos lá, ó. Logo após B1, eu tenho a sístole. B2, diástole. O sopro amarelinho que está representado aí, ele está na sístole ou na diástole? Na diástole. Então, trata-se de um sopro diastólico. Pergunta, esse sopro está no início da diástole, no meio, no fim ou na diástole toda? Na diástole toda. Então, como que eu classifico esse sopro? Ele é um sopro holodiastólico. Muito bem. Qual válvula que deve estar comprometida? Vamos lembrar do ciclo cardíaco? Então, vamos lá. Qual que é o fluxo normal da diástole? As válvulas atrioventriculares têm que abrir para o sangue sair do átrio e cair no ventrículo. E se essas válvulas não abrirem? Ficarem lá fechadinhas, abrir só um picadiquinho? Vai descer o fluxo todo de sangue que precisa? Não vai. Eu tenho um fluxo alterado que vai gerar sopro. Então, se não abriu, eu chamo isso de estenose. Vamos lá para as válvulas semilunares. Na diástole, o sangue está saindo do átrio para ir para o ventrículo. O que tem que acontecer com as semilunares? As válvulas lá que conectam para fora do coração, elas têm que manter-se fechadas. Senão volta sangue lá do arco aórtico de volta para o ventrículo. Isso pode acontecer? Não pode. Então, elas têm que ficar fechadas. Mas e se elas resolverem ficar de greve e manter-se abertas? São válvulas que têm algum tipo de insuficiência. Então, as quatro hipóteses diagnósticas para um sopro diastólico seria estenose de válvula tricúspide, estenose de válvula mitral, insuficiência pulmonar, insuficiência aórtica, certo? Então, você tem que saber essas 8 hipóteses diagnósticas lá do sopro sistólico para o sopro diastólico, certo? E aí aqui, só para lembrar que você tem que saber essa diferenciação das duas, tá bom? Muito bem. E aí, pessoal, lá na ausculta, agora vamos mudar para a ausculta respiratória. Na ausculta respiratória, é importante que você faça essa semiotécnica de posicionamento do estetoscópio, seguindo o que nós chamamos de barra grega ou linha grega. Você começa em uma região, vai para a região contralateral e não cruza. Cruzar está errado. Você tem que descer. E aí, formando uma morfologia que parece lá arquitetura grega, certo? Tanto na região anterior quanto na região posterior. Quais são os principais erros que vocês cometem? Na hora que vocês estão lá com o estetoscópio aqui, digamos que você está aqui no 2, aí você pede para o paciente respirar fundo e soltar. Então, respira fundo e solta. Normalmente, o que acontece? O paciente inspirou, expirou, está no meio da expiração, você já tira o esteto e coloca em outro foco. Não pode. Então, deixa o paciente inspirar, deixa o paciente expirar e quando ele acabar a expiração,
é que você muda para o outro lado para dar seguimento na sua barra grega. Se você não esperar o paciente acabar de respirar, está errado, tá? E se ele tiver um sibilo que só ocorre ao final da expiração? Se ele tiver uma crepitação fina, que normalmente ocorre ao final da expiração, como é que fica? Então, você tem que ouvir a fase do ciclo respiratório adequadamente, né? E o padrão de normalidade dessa região que a gente está auscultando, nós chamamos de murmúrio vesicular, que é a passagem do ar por essas vias aéreas, que vão reduzindo o calibre ao longo do trajeto. E os padrões de anormalidade a gente divide em ruídos contínuos, descontínuos e o atrito pleural, que é quando a pleura parietal e a pleura visceral, principalmente durante a inspiração, vão atritar-se e aí geram um som de atrito pleural, tá? Os ruídos contínuos, eles têm um certo segmento ao longo do tempo. Então, por exemplo, o ronco, ronque, ronque, ronque. O sibilo, fio, fio, fio. O estridor, então eles têm uma certa continuidade ao longo do tempo. Já os ruídos descontínuos, que são as crepitações, que é como se fosse você abrir o velcro lá do esfígmo, tac, 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 tac. Ou os fios de cabelo, você roçar eles assim no seu ouvido, são vários sonzinhos que fazem aquele ruído. Então a gente chama isso de ruídos descontínuos, que são as crepitações finas e grossas, tá? Tem que ler na nossa referência quais são as síndromes clínicas que vão levar a ronco, sibilo, estridor, por exemplo. Estridor a gente falou na aula de respiratório, né? Por exemplo, se eu tiver uma obstrução da traqueia, eu posso ter estridor. Paciente que tem uma asma descompensada pode ter sibilos. Paciente que está com processo de pneumonia, ele pode ter roncos. Então é importante que você leia as síndromes clínicas. Paciente com uma IC descompensada, paciente que está em edema agudo de pulmão, ele pode ter crepitação, ele pode ter sibilo, que é a asma cardíaca. Já falamos tudo isso, tem que revisar na literatura, tá? E aí, pessoal, a gente vai para a segunda parte da aula, que é a parte de ectoscopia ou somatoscopia. São 23 itens que todo aluno de medicina do quinto período deve saber fazer, que entra também em exame físico. Mas eu recomendo que vocês façam uma pausa aí de 15 minutinhos, tá? Para poder descansar, poder fazer um lanche, para então voltar e assistir essa próxima aula que ela é bem densa. Combinado? Então, pode fazer uma pausa.